Olá, amados irmãos, dando continuidade à nossa EBD.3, sexta semana, segunda parte. No bloco anterior nós falamos sobre a contrapartida do senhorio em relação ao seu servo. Muitas vezes o servo se colocava ali diante do seu senhorio na sua condição de servo, não como escravo, mas livre, mas como servo, esperando uma expectativa de receber de contrapartida salário, abrigo, sustento e proteção. Em relação ao salário, nós podemos utilizar como referência bíblica o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 14 e 15, que diz: não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Então aqui nós vimos a expectativa do servo em relação ao senhorio na questão do salário. Também abrigo, muitas das expectativas era o abrigo. E em Mateus, capítulo 25, versículo 30, que fala da parábola dos talentos, sobre aquele servo negligente que escondeu, enterrou um talento, e quando veio o seu senhor prestar conta, e ele não havia multiplicado o que fora lhe confiado, e o texto nos diz: e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Aqui está naquele contexto que, por ele ter sido um empregado negligente, ele foi mandado embora, ele foi jogado na escuridão, ele ficou desamparado, sem abrigo. Temos também a questão do sustento do servo. Levítico, capítulo 25, versículos de 39 a 40. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de se vender a você para ser o seu escravo, não faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado, como um estrangeiro que mora com você. Em outras versões, trate-o como se ele fosse um servo. Então aqui a expectativa do servo era o sustento. E tem também, por fim, a expectativa da proteção, que podemos também identificar no texto de Levítico, capítulo 19, versículo 34. O estrangeiro que reside e vive com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então nós vimos aqui a figura do servo, que certamente é bem diferente da do escravo. Apesar de que, dependendo da versão bíblica, numa leitura superficial, nós podemos ser levados ao equívoco de confundir servo como escravo. Então nós vimos aqui que há uma diferença. Geralmente o escravo, ele era oriundo de guerras, né? E ele era privado da sua liberdade. Quanto o servo, ele era voluntário, ele se voluntariava a ser servo de alguém, em busca dessas contrapartidas que nós acabamos de identificar. Por fim, vamos falar da figura do filho. Então, um conceito que nós desenvolvemos acerca do filho à luz da Bíblia seria: filho é todo aquele nascido da relação entre um homem e uma mulher, que contém o mesmo sangue, a mesma genética e traços físicos. Mas também é considerado filho aquele que, por adoção, se torna parte da família. Ambos os filhos, o biológico e o socioafetivo, eles terão o mesmo direito de receber a herança de seus pais. Então aqui nós vimos o que seria um conceito bem simples, objetivo de filho, à luz da palavra de Deus. E o que implicaria ser filho? Ser filho implica em amar o pai mesmo recebendo um não. Isso nós temos como referência
o texto de Jeremias 29:11. Obedecer, porque a obediência gera bênção. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Honrar, pois a honra prolonga os dias. Isso também está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E receber a disciplina como um ato de amor, que podemos encontrar como referência em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Agora, filho também é servo? Nós, como falamos anteriormente, o servo ou empregado é todo aquele que espera do senhor, do senhorio, uma contraprestação. E é por isso que ele serve. Mas o filho não. O filho é diferente. Porque apesar de também servir, ele faz por amor. Ele faz porque um dia tudo aquilo que é de seu pai será dele também. E é por isso que ele faz por zelo. Então essa é a diferença. E sim, filho também é servo. Porém, um servo nunca será filho. Sabe por quê? Porque o servo não tem direito à herança, mas o filho tem. E infelizmente, no meio das nossas igrejas, nós temos encontrado pessoas que são filhas de Deus, que foram salvas pelo Senhor, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que têm direito a uma herança grandiosa, maravilhosa, eterna. Mas infelizmente, assim como o irmão mais velho do filho pródigo, continua na casa do pai sob a perspectiva de um mero servo, esperando do pai uma contrapartida que só é dada aos empregados e não ao filho. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho, com ciúmes, disse: pai, eu estive aqui servindo ao Senhor por todo esse tempo e o Senhor nunca me deu um carneiro para celebrar com meus amigos. E o pai disse a ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Porque é aquele que é filho, mas ainda está revestido de uma mentalidade de servo. Queridos, quem somos? Quem somos? Porque o filho, até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus capítulo 20, versículo 28. O filho do homem, ele veio para servir. Você como filho, claro, você vai servir. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque lá em João capítulo 1, versículo 12 diz: porém alguns creram nele e o receberam. E a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E o Senhor nos recebeu e Ele nos tornou filhos. Filhos por adoção. Lá também, em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Aleluias! Por meio do qual clamamos: Abba Pai, Papai, Paizinho querido. É uma forma íntima de um relacionamento, de uma comunicação entre um pai e um filho que possui intimidade. Queridos, nós somos também herdeiros da promessa, que é a vida eterna com Deus. Isso nós podemos identificar no texto de Romanos, capítulo 9, versículo 8, que diz: noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados
descendência de Abraão. Também nós temos ali o texto em Gálatas capítulo 4, versículo 7, que diz: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia! Herdeiro da salvação. Meus irmãos, nós somos também filhos porque nós somos disciplinados pelo nosso Pai. E é por isso que o texto em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Veja que aqui o castigo de Deus não é um castigo de vingança, mas é um castigo de amor. É um castigo daquele pai amoroso que quer corrigir o seu filho para que ele não venha perecer. Muitas vezes nós somos castigados por Deus na medida em que nós nos rebelamos. Estamos em desobediência. Mas não porque ele quer se vingar de nós. Não. Mas é porque é aquele pai amoroso que quer nos ensinar. Perceba que muitas vezes quando erramos, é o Espírito Santo que vem e fala conosco. Uma voz de um pai que está corrigindo o filho. Mas se nós permanecermos neste mesmo erro, este mesmo Espírito Santo, ele começa a tratar de uma forma um pouco mais dura. É aquele filho que continua querendo insistir na rebelião. Perceba que Deus nos ama e é por isso que ele nos disciplina. Então, meu irmão, minha irmã, finalizando este segundo bloco, tenha em mente que Deus quer fazer de você filho, não escravo, não apenas servo, mas filho. Porque sendo filho, você será propriedade de Deus e você servirá a Deus. E o servir a Deus será com amor, não por causa de uma contrapartida, não porque eu tenha que ser abençoado. Não, eu já sou abençoado por ser filho de Deus. Eu já tenho direito à herança do meu Pai. E tudo que eu faço no reino de Deus é por amor. É porque eu também faço parte desse reino. E aqui nós encerramos o nosso segundo bloco da nossa Escola Bíblica Dinâmica, Discipuladora, Digital, de uma vida vitoriosa como filhos de Deus.